Tome atitudes que atraem as bênçãos do Espírito Santo para a sua vida. Há momentos em que você percebe que está vivendo abaixo do que Deus planejou para a sua história. Momentos em que a fé parece morna, as orações parecem repetitivas e o coração parece distante da presença que um dia já queimou dentro de você. E mesmo tentando demonstrar força, existe uma inquietação silenciosa que surge no fundo da alma, como se algo estivesse te chamando para um nível mais profundo, mais intenso, mais verdadeiro. Esse chamado não nasce do acaso. Ele nasce do Espírito Santo. Ele nasce do desejo de Deus de derramar bênçãos que transformam a vida, mas que só encontram espaço em corações preparados. Você já percebeu que algumas pessoas carregam uma atmosfera diferente? Pessoas que, mesmo enfrentando lutas, irradiam paz. Pessoas que caminham com uma confiança que não vem do mundo, mas do alto. Pessoas que atraem respostas, portas abertas e direções claras. Pessoas em quem você olha e pensa, existe algo ali que não é natural. Essas pessoas não são privilegiadas, não são escolhidas entre muitos. Elas apenas aprenderam a cultivar atitudes que atraem a presença e as bênçãos do Espírito Santo. E essas mesmas atitudes estão disponíveis para você. Talvez hoje você se sinta espiritualmente cansado. Talvez tenha orado sem perceber mudanças. Talvez esteja tentando entender por que algumas áreas da sua vida continuam travadas, como se algo estivesse te impedindo de avançar. Ou talvez você apenas queira uma fé mais viva, mais vibrante, mais inflamável. O Espírito Santo conhece esses anseios. Ele sabe que você deseja viver mais do que uma fé teórica. Ele sabe que seu coração anseia por experiências reais, por direção clara, por renovo interior. E Ele está disposto a te conduzir por esse caminho, desde que você também dê os passos certos. A verdade espiritual é que a presença do Espírito responde à postura do coração. Ele não se revela onde não há espaço. Ele não transborda onde não há entrega. Ele não se move onde o coração está fechado. Mas quando encontra atitude, postura, desejo e disposição, ele age com profundidade. E essa verdade não é nova. Ela está nas Escrituras desde os primeiros encontros entre Deus e o ser humano. Ana atraiu a bênção quando derramou o coração perante o Senhor com sinceridade em 1 Samuel capítulo 1. Pedro atraiu um milagre quando obedeceu à voz de Jesus e lançou as redes novamente em Lucas capítulo 5. Davi atraiu o favor divino porque tinha um espírito quebrantado. Os discípulos atraíram o derramamento do Espírito em Atos, capítulo 2, porque permaneceram unidos, disponíveis e perseverantes. Isso significa que existem atitudes que abrem o céu sobre a vida. Atitudes que criam um ambiente interno, onde a presença de Deus encontra liberdade para agir. Atitudes que fazem você se tornar alguém que atrai direção, renovo, sabedoria, força e propósito. Atitudes que não dependem de recursos, posição, conhecimento ou status. Dependem apenas de entrega. Dependem apenas de um coração moldável. Dependem apenas de uma postura interior capaz de dizer: Senhor, transforma-me por dentro para que eu possa viver tudo o que o Teu Espírito deseja derramar sobre mim. Talvez você pense que precisa ser perfeito para atrair as bênçãos de Deus. Mas isso não é verdade. Deus nunca pediu perfeição. Ele pediu disponibilidade. Ele pediu coração ensinável. Ele pediu atitudes que demonstrem reverência, fé e humildade. E quanto mais você cultiva essas atitudes, mais sua vida espiritual se torna fértil, mais sua alma se torna alinhada, mais sua mente se torna sensível e mais sua vida externa começa a mudar. As bênçãos não chegam como troféus, chegam como respostas para aqueles que se posicionam corretamente diante de Deus. Este vídeo foi criado para te mostrar quais são essas atitudes. As 9 atitudes espirituais que, quando cultivadas, tornam sua vida um terreno onde as bênçãos do Espírito Santo fluem com naturalidade. Atitudes que quebram bloqueios invisíveis. Atitudes que reacendem o fogo interior. Atitudes que mudam sua forma de orar, de decidir, de sentir e de viver.
Atitudes que aproximam você de Deus de um modo tão profundo que o céu deixa de ser uma expectativa e se torna uma experiência diária. Antes de seguir, faça uma breve oração junto comigo para alinhar seu coração. Senhor, prepara meu interior para ouvir Tua voz. Abre meu entendimento para reconhecer a Tua direção. Molda meu coração para receber o que o Teu Espírito deseja derramar. Fala comigo agora. Amém. Agora, abra a alma, abra o entendimento, abra o espírito. Porque este é o momento em que sua vida começa a mudar pela ação direta do Espírito Santo. E cada atitude que você aprender aqui será uma chave espiritual para uma nova fase, a disposição interior que abre portas espirituais. Existe um tipo de abertura espiritual que não nasce do esforço humano, nem da repetição de palavras, nem da tentativa de demonstrar fé. Ela nasce dentro. É uma disposição silenciosa, profunda, sincera, que surge quando o coração decide se tornar acessível à voz de Deus. Essa disposição não aparece de repente, nem se constrói na pressa. Ela é fruto de um reconhecimento humilde. Eu preciso do Senhor. Eu desejo o Senhor. Eu quero ser moldado pelo Espírito Santo. Essa declaração, quando verdadeira, abre portas que nenhuma técnica, ritual ou força emocional seria capaz de abrir. A disposição interior funciona como uma chave espiritual. Deus não se revela a quem o aborda superficialmente como quem cumpre obrigações. Ele se revela a corações que o buscam com intenção real. Corações que desejam presença, não apenas respostas. Corações que querem direção, não apenas solução rápida. Corações que procuram transformação, não apenas alívio momentâneo. Quando você se coloca diante de Deus sem máscaras, sem discursos ensaiados, sem resistência interna, o Espírito Santo encontra espaço para se mover. A Bíblia mostra isso com clareza, por meio da vida de Davi. Apesar de seus erros, falhas e oscilações emocionais, ele possuía uma disposição interior que atraía o olhar de Deus. Em muitos salmos, especialmente no Salmo 51, versículo 17, vemos que ele reconhecia: um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás. Davi se aproximava de Deus com verdade, não com aparência, e essa verdade interior abria portas espirituais que nem sua posição de rei seria capaz de abrir. Deus não procura perfeição, procura entrega, procura profundidade, procura disposição. A disposição interior também é demonstrada quando você decide não endurecer o coração diante das dificuldades. É fácil se fechar quando está ferido. É fácil se bloquear quando algo dá errado. É fácil levantar muros quando a dor invade a alma. Porém, o Espírito Santo não age em corações endurecidos. Ele age em corações que, mesmo machucados, permanecem acessíveis. Quando você diz: Senhor, estou ferido, mas não quero me afastar. Estou cansado, mas continuo te buscando. Estou confuso, mas permaneço aberto à tua voz. Essa atitude espiritual atraía a ação do Espírito como um ímã. Essa disposição também envolve sinceridade. Deus não trabalha com personagens. Ele trabalha com pessoas reais. Ele trabalha com quem diz: Pai, eu não consigo sozinho. Eu preciso da tua presença. Ele trabalha com quem reconhece fraqueza, com quem admite limitações, com quem se coloca como barro diante do oleiro. E quanto mais sincero você é diante de Deus, mais profunda se torna a sua experiência com o Espírito Santo. Também existe a disposição para aprender. Muitos querem ouvir Deus, mas não estão dispostos a ser ensinados. Querem direção, mas não querem correção. Querem respostas, mas resistem ao processo. O Espírito Santo não habita ambientes de resistência interna. Ele habita ambientes de humildade. Quando você diz: Senhor, molda-me, fala comigo, transforma o que for necessário, o céu se abre. Uma das atitudes que mais atraem as bênçãos espirituais é justamente essa capacidade de aprender com Deus, permitir que Ele reordene pensamentos, cure emoções, transforme comportamentos e renove propósitos. Agora,
faça esta pequena oração, repetindo em voz baixa ou dentro da sua alma. Espírito Santo, abre o meu coração, quebra toda resistência dentro de mim. Torna-me sensível à tua presença. Ensina-me a ouvir e a obedecer. Eu quero ser moldado por ti. A disposição interior também se manifesta no desejo contínuo de estar perto de Deus, mesmo quando não sente nada. Fé não é emoção. Fé é decisão. Decisão de permanecer. Decisão de buscar. Decisão de confiar que, ainda que você não veja imediatamente, o Espírito Santo está trabalhando. Deus honra quem permanece com o coração aberto, mesmo nos dias nublados da alma. Essa constância cria raízes espirituais profundas, e raízes profundas atraem águas vivas. Por fim, lembre-se, nenhum movimento do céu ignora o coração que se abre. Deus se aproxima quando você se aproxima. Deus fala quando você silencia. Deus preenche quando você disponibiliza espaço. A disposição interior não é apenas uma atitude. É um convite diário para que o Espírito Santo encontre em você um terreno fértil para derramar suas bênçãos. A obediência que ativa o mover sobrenatural. A obediência é uma das atitudes mais decisivas para atrair as bênçãos do Espírito Santo. Não se trata de obedecer por medo, obrigação ou por achar que Deus estará irritado caso você não faça tudo certo. A verdadeira obediência nasce da confiança. Ela se manifesta quando você acredita que Deus sabe mais do que você, vê mais do que você e enxerga caminhos que seus olhos não conseguem perceber. Obedecer é dizer, Senhor, mesmo sem entender totalmente, eu escolho seguir a tua direção porque confio no teu caráter. E quando essa postura se torna parte de quem você é, portas espirituais começam a se abrir. A Bíblia revela isso de maneira extraordinária por meio da vida de Pedro. Em Lucas, capítulo 5, Pedro havia passado a noite inteira tentando pescar. Ele tentou tudo o que sabia, usou toda a experiência que tinha, colocou toda a força que podia. E nada aconteceu. O barco vazio era o sinal do limite humano. Até que Jesus se aproximou e disse a frase que mudaria tudo. Lança as redes novamente. Não fazia sentido, não era lógico, não era racional, era cansativo. Mas Pedro, com o coração inclinado a obedecer, respondeu, Senhor, sob a tua palavra, lançarei. E naquele momento, uma pesca milagrosa aconteceu. A rede se encheu. O impossível se tornou real. O esforço humano fracassou, mas a obediência ativou o sobrenatural. É isso que muitos cristãos não percebem. A obediência abre caminhos que o esforço jamais abriria. Há portas que não respondem à insistência, respondem à obediência. Há milagres que não se manifestam pela força das mãos, mas pela inclinação do coração. Há bênçãos que só descem quando você decide confiar mais na direção de Deus do que nas suas próprias estratégias. A obediência também exige sensibilidade. O Espírito Santo nem sempre fala através de grandes sinais. Muitas vezes, ele te direciona através de uma impressão interna. Um incômodo santo, uma paz profunda, uma palavra que se repete, um texto bíblico que se destaca, ou até mesmo um fechamento de porta que você não entende de imediato. Obedecer não é apenas seguir grandes ordens, é honrar pequenos direcionamentos. Muitos ignoram a voz do Espírito porque esperam instruções grandiosas, mas Deus também opera nos detalhes. E existe outra verdade. Obedecer é difícil quando Deus pede algo que confronta seus desejos, seus planos e seu tempo. Mas é justamente nesses momentos que a obediência revela maturidade espiritual. Abraão viveu isso quando Deus o chamou a sair da terra conhecida para um lugar que seria mostrado apenas depois. Em Gênesis capítulo 12, ele não recebeu um mapa completo, recebeu apenas uma direção inicial. E ao obedecer, se tornou pai de multidões. A promessa não foi liberada quando ele entendeu o plano. Foi liberada quando ele obedeceu ao primeiro passo. A obediência é a linguagem daqueles que confiam. O Espírito Santo se move com intensidade quando encontra um coração que diz: faça em mim o que for preciso. Guia-me mesmo quando eu não entendo.
Esse tipo de postura transforma vidas, cura ambientes, restaura identidades e destrava destinos espirituais que estavam presos por anos. Obedecer também significa ajustar escolhas. Há ambientes que Deus está pedindo para você deixar. Há hábitos que Ele está pedindo para você abandonar. Há caminhos que Ele está indicando para você parar de percorrer. Às vezes, a bênção não chega porque você continua insistindo em rotas que não carregam a presença divina. A obediência te tira de ciclos tóxicos e te leva para círculos espirituais férteis. Deus não direciona para te limitar. Ele direciona para te proteger e te prosperar. Em muitos momentos, o Espírito Santo fala com uma clareza interior que você reconhece, mas tenta ignorar. Uma voz que diz: não vá, pare, espere, mude, perdoe, recomece, ore, confie. A obediência é a capacidade de responder a essas instruções. Ela é a ponte entre a direção divina e a manifestação das bênçãos. Faça agora uma breve oração, permitindo que o Espírito Santo molde sua capacidade de obedecer. Senhor, dá-me um coração ensinável, que eu reconheça a Tua voz e tenha coragem de obedecer mesmo quando não entendo. Que a Tua vontade se torne mais forte do que os meus desejos. Guia meus passos e fortalece meu espírito para seguir Tua direção. Quando você aprende a obedecer, o céu se move. O que estava fechado se abre. O que parecia impossível se torna real. O que estava travado começa a fluir. Porque quem obedece à direção do Espírito colhe os milagres do Espírito. A renúncia silenciosa que libera favor. A renúncia é uma das atitudes espirituais mais profundas e poderosas diante de Deus, mas também uma das mais incompreendidas. Muitas pessoas imaginam que renunciar significa perder, sofrer, abrir mão do que desejam e viver uma vida limitada. Mas, na verdade, na perspectiva do reino, renunciar é abrir espaço. É dar ao Espírito Santo a liberdade para retirar o que não produz vida e entregar aquilo que multiplica propósito. Renúncia não é sentido de perda. Renúncia é um passo estratégico rumo ao favor de Deus. A renúncia silenciosa acontece primeiro dentro da alma. Não é anunciada, não é teatral, não é feita para impressionar os outros. É uma decisão íntima, discreta, nascida de conversas sinceras com Deus, onde o Espírito Santo ilumina áreas que precisam ser entregues. Às vezes, ele aponta um hábito que drena sua paz. Em outras, um relacionamento que desvia seu coração. Em outras, uma postura interna que impede seu crescimento. E quando você decide abrir mão daquilo que Deus mostra, o favor começa a fluir. A Bíblia nos dá um exemplo grandioso em Abraão. Em Gênesis capítulo 22, Abraão foi confrontado com o pedido mais difícil, entregar Isaque, a própria promessa. Era um teste que não parecia lógico, nem emocional, nem humano. Mas Deus estava olhando para o coração dele, não para o sacrifício em si. A renúncia interior de Abraão demonstrou confiança absoluta. E essa postura abriu uma porta de favor tão grande que Deus reafirmou a promessa e providenciou o cordeiro no momento exato. A renúncia revelou que Abraão não segurava a bênção acima do Deus da bênção. E é exatamente isso que atrai favor: colocar Deus acima de tudo. Renunciar é perceber que existem coisas que não combinam mais com quem você está se tornando em Deus. Às vezes, é uma amizade que te afasta da presença. Às vezes, é um comportamento que alimenta velhos padrões. Às vezes, é uma rotina que rouba sua sensibilidade espiritual. Às vezes, é uma forma de pensar que te mantém preso em medo ou insegurança. O Espírito Santo sempre aponta essas coisas com amor, porque ele sabe que, enquanto você segurar o que te prende, não terá como receber o que te eleva. Essa atitude é silenciosa, porque ela nasce no interior antes de ser visível no exterior. E quanto mais profunda é essa decisão dentro de você, mais leve se torna sua alma. A renúncia gera libertação, gera clareza, gera paz, gera sensibilidade à voz de Deus. À medida que você solta pesos internos, sua mente se torna mais aberta, seu espírito mais forte e sua vida mais alinhada com os propósitos divinos. Renunciar
também revela maturidade. Qualquer pessoa pode pedir bênçãos, mas somente quem entende a profundidade do Espírito consegue abrir mão de algo que gosta para receber algo que transforma. Deus nunca pedirá que você solte algo se não estiver pronto para te dar algo maior. Ele não arranca, ele substitui, ele não rouba, ele restaura, ele não diminui, ele amplia. O favor divino sempre encontra o coração que escolhe renunciar ao que é pequeno para viver o que é eterno. Essa atitude espiritual atrai o agir de Deus porque demonstra confiança, demonstra rendição, demonstra que você deseja viver não apenas o que te agrada, mas o que te transforma. Renúncia é cura. Renúncia é liberdade. Renúncia é crescimento. E cada vez que você abre mão de algo que te prende, o céu se aproxima um pouco mais. A pureza de intenção que atrai o olhar divino. A pureza de intenção é uma das atitudes mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais negligenciadas na vida espiritual. Ela é o que separa a busca verdadeira da busca superficial. É o que distingue quem procura Deus por amor daquilo que Ele é, e não apenas pelo que Ele pode fazer. Quando suas intenções diante de Deus são puras, o céu se move com uma velocidade e profundidade que são impossíveis de explicar pela lógica humana. Isso porque o Espírito Santo responde não apenas às suas palavras, mas ao coração por trás delas. E quando o coração é genuíno, o mover de Deus se torna inevitável. Pureza de intenção não significa ser perfeito, significa ser verdadeiro. Significa se aproximar de Deus sem máscaras, sem interesses escondidos, sem manipulações emocionais. É buscar a presença dele, não como moeda de troca, mas como fonte de vida. Pessoas com intenção pura não buscam Deus apenas para resolver problemas, mas porque entendem que Ele é a própria resposta. Elas não o procuram apenas quando precisam de algo, mas porque desejam estar perto. Elas não veem Deus como um caminho para bênçãos, mas como o próprio destino. Ana, no templo, é um dos maiores exemplos dessa pureza. Em 1 Samuel capítulo 1, ela estava angustiada, chorando, sofrendo por não conseguir gerar um filho. Ela tinha dor, ela tinha desejo, ela tinha um sonho. Mas quando se derramou diante de Deus, ela não fez disso uma negociação. Não tentou manipular o céu com promessas vazias. Ela abriu a alma, chorou, confessou, se expôs e colocou seu coração inteiro diante do único que poderia restaurá-la. Sua intenção era pura, seu clamor era autêntico. E foi exatamente essa pureza que atraiu o olhar divino, a ponto de Samuel nascer não como fruto apenas de um ventre, mas como fruto de uma entrega profunda. A pureza de intenção também se revela quando você faz a coisa certa por amor a Deus, não pela expectativa de recompensa. Muitas pessoas servem, oram, ajudam, ofertam e se dedicam movidas por motivação externa, reconhecimento, aplauso, posição ou até mesmo a esperança de que Deus veja seu esforço e libere bênçãos em troca. Mas Deus não se impressiona com atitudes que surgem de interesses ocultos. Ele se manifesta com intensidade em vidas que fazem tudo por Ele e para Ele, independentemente do retorno imediato. Quando você faz o bem, sem esperar nada além de agradar a Deus, sua vida se torna um campo fértil para bênçãos espirituais. Pureza de intenção também significa permitir que Deus sonde o seu interior, para que Ele revele áreas que precisam ser ajustadas. Muitas vezes você pensa que está buscando a vontade de Deus, mas na verdade está apenas buscando a validação de seus próprios desejos, e isso te distancia da sensibilidade espiritual. A pureza nasce quando você começa a dizer: Senhor, alinha minhas intenções às tuas. Se algo não vem de ti, tira do meu coração. Quando essa maturidade aparece, o Espírito Santo encontra liberdade para agir. Essa atitude também transforma sua vida exterior. Pessoas com intenção pura atraem paz, atraem conexões saudáveis, atraem oportunidades que vêm direto da mão de Deus. A pureza limpa o caminho, clareia decisões, elimina ruídos internos, porque quando você não está tentando manipular situações, controlar tudo ou garantir vantagens pessoais,
O Espírito Santo se move com suavidade e força. Onde há transparência, ele se manifesta. Onde há verdade interior, ele derrama favor. Onde há intenção limpa, há presença real. A pureza também remove impedimentos espirituais. Há portas que ficam fechadas porque suas intenções ainda estão turvas, misturadas com ego, orgulho, expectativa humana ou dependência emocional. Deus não abençoa aquilo que vai te destruir. Ele não amplia algo que nasce de motivação equivocada. Ele não prospera algo que te afastará da presença. Por isso, quando você purifica suas intenções, o que estava bloqueado se destrava. O que estava travado se movimenta. O que parecia longe começa a se aproximar. Outra característica da pureza de intenção é a capacidade de valorizar a presença mais do que a promessa. Pessoas com intenção pura entendem que Deus é o maior presente que podem ter. Elas não buscam bênçãos como combustível espiritual. Elas buscam o Espírito Santo porque ele é suficiente. E justamente por isso são tão abençoadas. Onde há prioridade correta, há derramamento. Essa pureza também impacta a sua maneira de orar. Orar com intenção pura não é tentar convencer Deus. É confiar no coração dele. Quando suas orações deixam de ser listas de exigências e se tornam conversas sinceras, profundas e cheias de submissão, o céu responde. Porque Deus não rejeita um coração que se aproxima com verdade. Ele não resiste a uma alma transparente. A pureza atrai o Espírito porque ele é santo, e onde há santidade interior, há comunhão com ele. Pureza de intenção não é algo que você demonstra para o mundo. É algo que Deus vê no secreto, que é no secreto que ele libera as maiores bênçãos. O que você faz diante dos homens gera reconhecimento humano. O que você faz diante de Deus, com intenção verdadeira, atrai o mover do Espírito Santo. A constância espiritual que atrai estabilidade e direção. A constância espiritual é uma das atitudes mais subestimadas, mas também uma das mais transformadoras na vida de alguém que deseja atrair as bênçãos do Espírito Santo. Ela não nasce da emoção, nem da motivação passageira, nem daquela força que surge quando tudo está dando certo. A verdadeira constância nasce da decisão. Decisão de permanecer, decisão de buscar, decisão de continuar alimentando a alma, mesmo quando nada ao redor parece mudar. A constância é o elo que sustenta sua fé entre o que Deus prometeu e aquilo que ainda não se manifestou. É a ponte silenciosa entre o clamor e o cumprimento. E pessoas constantes atraem a atenção do céu porque revelam maturidade espiritual. Daniel é um dos maiores exemplos dessa constância. Em Daniel capítulo 6, mesmo vivendo em terras inimigas, cercado por invejosos, ameaçado de morte e pressionado a abandonar sua fé, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Ele não ajustou sua espiritualidade ao humor do dia. Ele não condicionou sua busca a circunstâncias favoráveis. Ele não permitiu que a instabilidade externa afetasse sua disciplina interior. Sua constância o colocou dentro da cova, mas foi essa mesma constância que fez Deus selar a boca dos leões. Daniel não foi protegido por causa de sua posição, mas por causa de sua fidelidade. Ele atraiu o favor divino porque não vacilou quando tudo ao redor tentava derrubá-lo. A constância tem esse poder. Quando você permanece fiel, mesmo no oculto, Deus permanece fiel, mesmo no impossível. A constância abre caminhos porque demonstra que você não está buscando Deus apenas para receber, mas para se relacionar. Quando sua vida espiritual se sustenta mesmo nos dias silenciosos, o céu se move. Quando você continua orando mesmo sem sentir muita coisa, o Espírito Santo encontra espaço para agir. Quando você continua abrindo a Bíblia mesmo sem compreender tudo, a palavra começa a moldar sua alma. Quando você continua buscando a Deus mesmo em meio às lutas, você se torna inabalável por dentro. Muitas pessoas desejam bênçãos, mas não desejam constância. Elas oram quando a alma queima, mas param quando a vida esfria. Leem a palavra quando estão motivadas, mas abandonam quando o cansaço chega.
Querem direção, mas não mantêm hábitos que fortalecem a sensibilidade espiritual. A constância é o que separa buscadores superficiais de buscadores profundos. E o Espírito Santo é atraído por profundidade. Ele habita em corações que escolhem permanecer, mesmo quando não há emoção, mesmo quando não há novidade, mesmo quando há luta. Porque isso revela amor, revela fé, revela entrega. A constância também cria raízes espirituais. Uma árvore não se torna forte por causa da intensidade do vento, mas por causa da profundidade das raízes. Da mesma forma, sua vida com Deus não se torna forte por causa das emoções do momento, mas por causa das disciplinas que você sustenta diariamente. A constância te protege de instabilidades emocionais, te ajuda a discernir a voz de Deus com mais clareza e te torna menos vulnerável a ataques espirituais. Quanto mais constante você é, mais estável sua alma se torna, e a estabilidade interior atrai direção. Deus revela seus caminhos a quem está disposto a permanecer nele. Constância não significa rigidez, significa compromisso. Compromisso com a presença, compromisso com a oração, compromisso com a palavra, compromisso com a transformação interior. Quando você se compromete com Deus de maneira diária, mesmo em pequenos atos, a atmosfera espiritual ao seu redor começa a mudar. Seu coração se torna mais leve, suas decisões se tornam mais sábias, seus sentimentos se tornam mais alinhados, sua visão espiritual se abre. E as bênçãos começam a fluir, não como eventos isolados, mas como um resultado natural da sua permanência em Deus. A constância também destrói ciclos de estagnação. Ela quebra aquele padrão de recomeçar várias vezes sem concluir nada. Ela elimina a inconstância emocional que te faz oscilar entre fé e medo, ânimo e desânimo, foco e dispersão. O Espírito Santo honra quem persevera, honra quem insiste em crescer, honra quem alimenta a alma todos os dias, como quem nutre um jardim. E quando ele encontra esse padrão dentro de você, ele libera a direção de forma mais intensa. Você começa a perceber sinais que antes ignorava, começa a entender respostas que antes pareciam confusas, começa a enxergar caminhos que antes estavam obscurecidos. A constância abre seus olhos espirituais. E aqui, neste momento do vídeo, quero te convidar a dar um passo de fé e declarar sua decisão de permanecer firme no propósito de Deus. Se esta mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu escolho permanecer em Deus. Essa declaração não é apenas interação, é compromisso, é semente espiritual, é postura diante do céu. A constância espiritual é uma das atitudes que mais atraem o mover do Espírito Santo. Não porque você se torna mais merecedor, mas porque seu coração se torna mais preparado. Deus honra quem permanece, e quem permanece vive milagres que pessoas instáveis jamais experimentam. A sensibilidade à voz do Espírito que muda decisões. Há momentos em que a vida parece seguir caminhos automáticos. Você acorda, cumpre compromissos, reage a problemas, tenta acertar, tenta evitar erros, mas tudo isso acontece sem uma real percepção espiritual. É como caminhar em meio a uma névoa. Você continua andando, mas não enxerga o suficiente para ter certeza dos passos. A sensibilidade à voz do Espírito Santo é o que dissipa essa névoa. Ela não apenas ilumina o caminho, ela transforma decisões. Ela direciona atitudes. Ela refaz trajetórias inteiras. Quem desenvolve essa sensibilidade começa a viver em uma frequência diferente, mais alta, mais clara, mais alinhada ao céu. A sensibilidade não surge no barulho. Ela nasce no silêncio interior. Ela nasce quando você decide ouvir antes de agir, refletir antes de reagir, discernir antes de responder. O Espírito Santo fala de muitas maneiras. Através da palavra, de uma impressão interna, de uma paz profunda que confirma decisões, de um alerta silencioso que impede passos perigosos, de conversas que parecem casuais, mas carregam respostas, de oportunidades que se abrem de forma inexplicável, ou até de portas que se fecham abruptamente para impedir sua queda.
Mas para perceber tudo isso, é preciso sensibilidade. A Bíblia nos oferece um exemplo extraordinário através de Filipe. Em Atos capítulo 8, Filipe estava em um movimento poderoso, pregando, curando, liderando pessoas a Cristo. Havia grande avivamento na Samaria. Tudo estava funcionando. Mas então, o anjo do Senhor falou com ele, orientando-o a ir para um lugar deserto, aparentemente sem lógica. Filipe não questionou, ele ouviu, ele obedeceu, ele se moveu, e foi exatamente nesse movimento sensível ao Espírito que encontrou o eunuco etíope, um homem que, depois de ouvir a palavra, se batizou e carregou o Evangelho para outra região da terra. A sensibilidade de Filipe liberou uma expansão espiritual que ele jamais teria planejado pela lógica humana. O Espírito Santo muitas vezes guia você da mesma forma. Ele não apenas te mostra o que evitar, ele te mostra o que abraçar. Ele te revela quem se aproxima com intenções corretas ou destrutivas. Ele te protege de relacionamentos que poderiam machucar você. Ele te puxa para oportunidades que, vistas de fora, parecem pequenas, mas por dentro carregam um propósito eterno. Ele te dá paz onde o mundo te daria medo e te desperta inquietação onde a aparência te daria segurança. Sensibilidade é a capacidade de reconhecer esses movimentos invisíveis. Uma das maiores barreiras para desenvolver essa sensibilidade é a pressa. A pressa rouba percepções. Ela te faz tomar decisões impulsivas, te faz aceitar propostas sem discernimento, te faz caminhar sem direção espiritual, te faz ignorar sinais que Deus está colocando no caminho. A sensibilidade exige desacelerar, exige espaço interior, exige que você permita ao Espírito Santo falar sem que sua mente o interrompa com ansiedade ou urgência artificial. Quanto mais você aprende a silenciar o tumulto interior, mais clara se torna a voz divina. Outra barreira é o excesso de opiniões. Quando você consulta todo mundo antes de consultar a Deus, sua alma se confunde. Muitas vezes a direção do Espírito é simples, profunda e direta, mas você a perde porque está tentando encaixá-la no que outras pessoas pensam. Há momentos em que o Espírito Santo vai te mostrar algo que só você verá. Não porque os outros estão errados, mas porque a instrução é sua. E sensibilidade é a coragem de confiar no que Deus está falando com você, mesmo que outras pessoas não entendam ainda. A sensibilidade também exige alinhamento emocional. Corações feridos interpretam errado. Mentes ansiosas distorcem sinais. Pessoas carentes confundem desejo com direção. Por isso, o Espírito Santo trabalha primeiro dentro de você, acalmando tormentas internas para que você possa ouvir com clareza. Quando o coração encontra paz, o discernimento se amplia. Quando a alma se cura, a percepção espiritual se intensifica. Por isso, muitas vezes, Deus demora em responder algo que você quer decidir rápido. Ele está alinhando seu interior para que você reconheça a resposta certa e não a resposta conveniente. Essa sensibilidade transforma decisões práticas também. Ela te ajuda a reconhecer quando falar e quando se calar, quando insistir e quando recuar, quando entrar e quando sair, quando investir e quando esperar, quando persistir e quando descansar. Ela te protege de escolhas precipitadas, te livra de prejuízos emocionais e espirituais e te conduz a caminhos que te aproximam do seu propósito. A sensibilidade não é apenas sobre ouvir Deus em momentos profundos, é sobre discernir Deus em momentos comuns. Quando você se torna sensível, você começa a perceber movimentos espirituais que antes passavam despercebidos. Você sente quando algo não é para você, mesmo que tudo pareça perfeito. Você sente quando deve permanecer, mesmo que tudo sugira desistência. Você sente quando o Espírito Santo está te empurrando para uma nova fase. Essa sensibilidade cria uma parceria profunda entre você e Deus. E essa parceria atrai bênçãos porque te faz caminhar na hora certa, no lugar certo, com a postura certa. A sensibilidade é cultivada, não recebida instantaneamente. Ela cresce na oração, cresce no estudo da palavra, cresce na obediência,
cresce no silêncio, cresce no discernimento. E quando ela se torna parte de quem você é, sua vida muda. Você deixa de ser alguém que age pela reação e se torna alguém que age pela revelação. E pessoas guiadas pela revelação vivem acima do caos, acima das circunstâncias e alinhadas ao plano perfeito de Deus. A gratidão como atmosfera que prepara o terreno para milagres. A gratidão é uma das atitudes mais simples e, ao mesmo tempo, mais transformadoras da vida espiritual. Ela não depende de circunstâncias perfeitas, não depende de grandes conquistas e muito menos depende de um cenário favorável. A gratidão verdadeira nasce de uma percepção. Deus já está presente, já está agindo, já está sustentando. E quando essa percepção cresce dentro da alma, a atmosfera espiritual muda completamente. Pessoas gratas carregam algo diferente. O ambiente ao redor delas se aquece, a fé se fortalece e a presença do Espírito Santo encontra descanso. A gratidão cria um clima espiritual onde milagres se tornam possíveis, porque ela abre espaço dentro do coração para que Deus se mova com liberdade. O que muitos não entendem é que a gratidão não é apenas uma resposta depois do milagre. Ela é a preparação antes dele. Jesus demonstrou isso na multiplicação dos pães, registrada em João capítulo 6, diante de uma multidão faminta, com recursos que não chegavam nem perto do necessário. Ele não reclamou da escassez. Ele não perguntou por que tão pouco. Ele apenas tomou aquilo que havia, levantou aos céus e agradeceu. A gratidão antecedeu a multiplicação. Ela criou uma atmosfera onde o milagre pôde acontecer. Agradecer não é ignorar a falta, é afirmar a confiança na provisão. E essa postura espiritual libera favor de maneiras que ultrapassam a lógica humana. A gratidão também transforma a forma como você interpreta a vida. Pessoas ingratas vivem presas ao que não têm, ao que perderam, ao que ainda não conquistaram. Pessoas gratas conseguem enxergar o que Deus já sustentou, o que Ele já preservou, o que Ele já curou, o que Ele já transformou. Elas possuem uma sensibilidade maior para o agir divino, porque a gratidão abre os olhos para detalhes que antes passavam despercebidos. A gratidão afina a percepção. Ela permite enxergar Deus onde outros enxergam apenas rotina. Ela revela o cuidado de Deus nas situações em que outros só veem problemas. E essa percepção muda completamente sua postura diante das dificuldades. Quando você escolhe ser grato, mesmo em meio a desafios, sua alma cria raízes mais profundas. A gratidão fortalece a resiliência. Ela impede que suas emoções oscilem conforme as circunstâncias. Ela te ancora na fidelidade de Deus e não no caos temporário da vida. A gratidão te lembra que Deus já te sustentou antes e que fará isso novamente. Ela te livra da ansiedade porque devolve o foco ao que é real. Deus está presente. Ele não mudou. E se Ele está presente, há esperança para qualquer área da sua vida. A gratidão também destrava áreas internas que estavam fechadas. Há pessoas que oram por milagres enquanto mantêm o coração trancado pela murmuração. A murmuração fecha portas. A gratidão abre. A murmuração cria peso. A gratidão traz leveza. A murmuração atrai confusão. A gratidão atrai direção. Quando você reclama constantemente, sua mente se torna nebulosa, seu discernimento enfraquece e suas emoções se tornam voláteis. A gratidão, por outro lado, ordena a alma. Ela traz clareza. Ela limpa pensamentos. Ela afasta sentimentos de injustiça que muitas vezes te aprisionam. A gratidão te devolve equilíbrio espiritual. Outro aspecto profundo da gratidão é que ela muda sua postura diante das pessoas. Pessoas gratas são mais leves, mais sensíveis, mais pacientes. Elas enxergam o valor do outro, reconhecem gestos, apreciam detalhes. Isso fortalece relacionamentos. Isso cria harmonia. Isso atrai conexões saudáveis. A gratidão transforma o ambiente ao seu redor porque ela transforma o ambiente dentro de você. Um coração grato não guarda rancor com facilidade, não acumula mágoas, não vive esperando o pior. A gratidão purifica o olhar
e isso muda a maneira como você reage à vida e aos outros. A gratidão também torna sua fé mais madura. Ela te ensina a confiar mesmo quando ainda não vê. Ela te treina para valorizar processos e não apenas resultados. Pessoas que só celebram quando tudo dá certo vivem uma espiritualidade fraca, emocional e instável. Pessoas que agradecem antes, durante e depois vivem uma fé estável, profunda e alinhada com o Espírito Santo. A gratidão cria permanência espiritual. Ela te fortalece para dias bons e dias ruins. Ela te torna alguém que adora Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz. E quando essa maturidade cresce, os milagres começam a acontecer como consequência natural. Não porque você desbloqueou algo, mas porque seu coração se tornou um terreno fértil. Um terreno onde Deus pode plantar revelações, oportunidades, respostas e direções. A gratidão remove pedras invisíveis, abre clareiras internas e permite que o Espírito Santo encontre liberdade para agir de forma profunda. Por fim, a gratidão é um lembrete constante de que Deus sempre esteve presente, mesmo quando você não percebeu. Ela honra o que Ele já fez enquanto prepara você para o que Ele ainda fará. A gratidão não nega a luta, mas te fortalece para vencê-la. Ela não ignora a dor, mas impede que a dor roube sua percepção da graça. A gratidão é uma chave espiritual que transforma atmosferas internas e externas, porque ela traz Deus para o centro da sua visão. Toda bênção começa em uma atitude espiritual. Quando você observa tudo o que o Espírito Santo já fez na sua vida e tudo o que ainda deseja realizar, uma verdade poderosa se revela. Nada começa de fora para dentro. Deus sempre inicia seus maiores movimentos dentro do coração. Por isso, todas as bênçãos que você busca, seja direção, paz, renovo, cura emocional, respostas, restauração ou força, nascem primeiro de uma atitude espiritual, uma escolha interna, uma decisão silenciosa, uma postura que muda o modo como você se apresenta diante de Deus e diante da vida. O céu não responde a aparências, mas a disposições. Não responde à pressa, mas à profundidade. Não responde a rituais vazios, mas a corações totalmente entregues. Cada atitude apresentada até aqui não é apenas um comportamento, mas um convite divino, um chamado para uma vida mais sensível, mais firme, mais alinhada, mais cheia da presença do Espírito Santo. A disposição interior te abre, a obediência te direciona, a renúncia te liberta. A pureza de intenção te alinha, a constância te fortalece, a sensibilidade te guia, a gratidão te eleva. Cada uma dessas atitudes cria um espaço interno onde o Espírito Santo pode se mover com liberdade e profundidade. Deus não se derrama em corações fechados, mas se derrama abundantemente em corações que escolhem cultivar atitudes espirituais corretas. E quando essas atitudes se tornam parte de quem você é, não apenas práticas ocasionais, mas fundamentos constantes, algo extraordinário começa a acontecer. Você percebe que sua fé deixa de ser teórica e se torna vivida. Sua vida espiritual deixa de ser instável e se torna firme. Sua mente deixa de ser confusa e se torna clara. Suas decisões deixam de ser pesadas e se tornam guiadas. Você passa a caminhar com a certeza de que não está sozinho, mas acompanhado pela presença viva do Espírito Santo, que direciona, fortalece, ilumina e transforma. Você se torna alguém que não apenas pede bênçãos, mas atrai elas. Não por mérito, mas por alinhamento. Não por força, mas por rendição. É nesse ponto que a jornada espiritual ganha um novo sentido. O Espírito Santo não quer apenas te encher em momentos isolados, mas te moldar para uma vida inteira conduzida pelo céu. Ele deseja que você seja alguém que vive na plenitude dele, alguém cuja vida se torna testemunho vivo da graça, do poder e do amor de Deus. Alguém que, mesmo em meio às lutas, mantém uma postura que atrai favor. Porque as atitudes que você cultiva diariamente criam a colheita espiritual que transformará sua história. E agora que você ouviu cada parte desta mensagem, quero que você receba esta verdade final.
Você não está distante do que Deus preparou para você. Você está sendo moldado para receber. Cada mudança interna, cada decisão, cada atitude é uma semente espiritual que prepara o terreno para aquilo que o Espírito Santo deseja derramar. Nenhuma semente é pequena demais quando plantada na presença de Deus. O que hoje parece discreto se tornará abundante. O que hoje parece interno se tornará visível. O que hoje parece simples se tornará sobrenatural. O céu honra cada movimento que nasce de um coração sincero. E se esta mensagem falou profundamente ao seu espírito, permita que ela continue alcançando vidas. Curta este vídeo como quem afirma: eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. Compartilhe com alguém que precisa despertar espiritualmente. E inscreva-se no canal para continuar caminhando em conteúdos que fortalecem a fé, iluminam a mente e aproximam seu coração da presença viva do Espírito Santo. Que cada passo seu seja guiado por Ele. Que cada decisão seja moldada por Ele. E que todo o seu caminho seja iluminado pela luz divina, que nunca falha.